O estrangeiro Neil Anderson estava casado há 7 anos. Infelizmente, tendo passado por muitas dificuldades em sua vida, ela agora era forçada a suportar as repreensões de seu marido quase todas as manhãs. Os negócios e a casa agora são meus, e você pode ir limpar os banheiros, se quiser, rosnou Neil. As lágrimas encheram os olhos de Mary. A mulher ressentia tanto o marido que, no fundo, estava pronta para abandonar tudo e simplesmente partir. Eu desperdicei 7 anos da minha vida com ele, pensou Mary com lágrimas nos olhos. Algumas pessoas podem pensar que 7 anos não é muito tempo, mas outras veem isso como uma conquista bastante impressionante em um relacionamento. Durante esse tempo, os jovens passaram por muitas coisas. Inadvertidamente, Mary mergulhou em memórias que eram tão claras que pareciam ter acontecido ontem. Quando se conheceram, Neil e Mary eram estudantes universitários e não tinham um centavo no bolso. Sendo a melhor aluna de sua turma, Mary trabalhava como tutora, dando aulas para crianças que estavam prestes a começar a faculdade ou para aquelas que já haviam começado, mas não conseguiam lidar com o trabalho escolar. Infelizmente, a tutoria não trazia muito dinheiro para Mary, mas ajudava-a a se manter à tona. Os pais da jovem morreram em um acidente de avião há 15 anos, e ela foi criada pela avó desde então. Neil, por outro lado, cresceu em uma família completa e estava acostumado a estar no centro das atenções desde cedo. É difícil dizer o que exatamente Neil viu na jovem modesta. Como capitão do time de futebol da universidade, Neil nunca faltou atenção e afeto feminino. Ele provavelmente foi atraído principalmente pela inteligência dela e apenas um pouco por sua aparência. Neil tomou uma decisão precipitada ao escolher estudar economia, o que provavelmente foi um erro, porque ele estava tendo muita dificuldade com os estudos. Foi então que Mary apareceu na vida do jovem. Ela começou a ajudá-lo em seu tempo livre. No começo, nenhum dos dois jovens sequer pensou em ter um relacionamento, o que fez com que o amor apaixonado que depois se desenvolveu entre eles fosse uma surpresa para ambos. 6 meses depois, Neil propôs casamento a Mary, o que deixou a jovem ingênua completamente deslumbrada, já que ela acreditava em ideais românticos. Depois de realizar uma modesta celebração de casamento, os recém-casados compraram uma pequena casa nos arredores da cidade, que se tornou o lar da família. Depois de se formar na universidade, Neil dedicou todos os seus esforços a iniciar o próprio negócio, algo que ele vinha sonhando há vários anos. No começo, ele simplesmente revendia produtos comprados a preços mais baixos e os vendia por um preço mais alto. Mas quando Mary se juntou à equipe, o negócio de Neil alcançou um novo patamar, graças à sua abordagem criativa. A jovem conseguiu aumentar o faturamento da empresa várias vezes. Enquanto isso, o envolvimento de Neil nos negócios era bastante insignificante e ineficaz. O homem simplesmente não conseguia calcular todos os riscos e pensar em todos os detalhes envolvidos em fazer negócios. 2 anos depois, o negócio da família começou a gerar uma renda estável, o que permitiu ao casal comprar uma nova casa e um carro. Tudo estava indo bem até o momento em que Neil decidiu assumir a gestão da empresa. Foi então que as dificuldades começaram. Não se tratava realmente de uma luta pelo poder dentro da família, mas em todos os outros aspectos, o comportamento de Neil simplesmente se tornou insuportável. Primeiro, foi a atitude de Neil em relação a Mary, a quem ele começou a tratar como nada mais do que sua serva. Negócios são para homens de verdade. Eu tenho lidado com isso sozinho por muito tempo, mas você deveria dar uma boa olhada na cozinha e melhorar suas habilidades nessa área, Neil disse certa vez durante o café da manhã. No começo, Mary tratou as palavras do marido como uma espécie de piada ruim para ferir seu orgulho. Mas então as coisas foram longe demais e ela percebeu que Neil realmente considerava o negócio da família como sua ideia, apesar de terem começado juntos. Mas nós começamos juntos, querido, Mary tentou argumentar. Infelizmente, a jovem não sabia na época que era apenas o começo e que em breve sua vida mudaria completamente.
Agora, a família Anderson brigava quase todos os dias e era sempre Neil quem iniciava as discussões, criticando tudo que a esposa fazia. Neil tentava se afirmar às custas de Mary. Depois de assumir as finanças da família, o empresário começou a ficar no trabalho até tarde, às vezes até depois da meia-noite. Em algum momento, Mary notou manchas de batom na gola da camisa do marido, mas nem sequer perguntou a ele sobre isso, porque no fundo ela entendia que seu relacionamento já havia acabado. Agora, com lágrimas amargas rolando pelo rosto, Mary se repreendia por não ter deixado o marido alguns anos antes. É assim que Neil me agradece por tudo que eu fiz por ele, pensou Mary, soluçando. Finalmente, ela conseguiu se recompor e empacotou suas coisas, deixando a casa onde viveu por 7 longos anos. A pior parte foi que Neil Anderson não fez nada para trazer sua esposa de volta. Ele nunca sequer pediu desculpas a ela. Naquele momento, o homem estava certo de que poderia lidar com tudo sozinho. Desenvolver negócios já não parecia difícil e Neil não achava que isso exigiria muita força e energia. Além disso, ele estava tendo um caso com sua bela amante, o que obscureceu completamente seu julgamento. Enquanto isso, Mary não tinha para onde ir. Tendo levado algumas coisas necessárias e algum dinheiro consigo, ela alugou um quarto de motel onde tentou se recuperar e recuperar sua antiga confiança. Durante esse tempo, Neil nem se incomodou em arranjar tempo para ligar para sua esposa. Negócio após negócio, o empresário realmente acreditava que era o único responsável pelo sucesso da empresa e que sua esposa era uma tola por não perceber isso. Devido à sua própria ingenuidade, o empresário nem suspeitava que o sucesso da empresa dependia em grande parte do plano de negócios desenvolvido por sua esposa. Determinado a se libertar de seu passado, Neil pediu o divórcio, o que, como era de se esperar, deixou Mary sem nada. O empresário estava tão absorvido em si mesmo e excessivamente confiante que nem por um segundo pensou que estava fazendo algo errado ou até mesmo vergonhoso. O dinheiro e o poder subiram à cabeça de Neil, e foi por isso que ele se tornou completamente descuidado. Agora, em vez de consultar Mary, Neil ouvia alguns vigaristas e pessoas que estavam com ciúmes de sua posição. Para todos ao seu redor, o empresário parecia um leão cercado por hienas que estavam apenas esperando para pegar suas sobras. Mas se Neil tropeçasse, eles seriam os primeiros a atacá-lo para acabar com ele. Cerca de 1 ano e meio após o divórcio, o empresário já havia esquecido completamente Mary, tratando seu casamento como um erro juvenil. A epifania veio um pouco depois, quando vários negócios ruins causaram a queda da empresa. Renda para diminuir significativamente, seguida de alguns problemas com fornecimento, salários atrasados e trabalhadores insatisfeitos que foram forçados a trabalhar virtualmente por quase nada. Claro, como qualquer empresário de seu nível, Neil tentou restaurar a ordem na empresa, mas isso era quase impossível de se fazer na ausência de dinheiro. Aqueles funcionários que estavam com a empresa há mais tempo estavam abertamente dizendo a Neil que as coisas eram muito melhores sob a administração de Mary. No começo, Neil simplesmente demitia todos que questionavam sua autoridade ou suas decisões, mas quando ele demitiu metade da equipe, ele percebeu que não poderia mais usar essa tática. Além disso, seus concorrentes se destacaram e suas empresas agora estavam florescendo, em parte graças à liderança fracassada de Neil. Era muito desagradável e até insultante para o empresário admitir o fato de que todo esse tempo sua esposa era a verdadeira responsável por dirigir sua empresa. A verdade era que desde que a empresa foi fundada, Neil sempre se considerou seu líder, escolhendo ignorar o fato de que Mary estava sempre lá para ajudá-lo e orientá-lo. À medida que a empresa continuou a perder dinheiro, a maioria dos funcionários saiu e foi trabalhar em outras empresas mais bem-sucedidas. Escolhendo pensar em todos como traidores, Neil continuou a fechar acordos ruins, esperando um dia levar a empresa de volta ao seu nível anterior. Completamente desesperado, o empresário decidiu realizar negociações importantes com representantes de uma das empresas mais bem-sucedidas que eram seus concorrentes diretos. Para resumir, Neil queria fazer um acordo para dividir suas esferas de influência para garantir que tivesse um refúgio seguro onde sua empresa pudesse continuar operando.
A reunião estava marcada em um restaurante que era considerado um dos melhores da cidade. Chegando um pouco cedo, Neil fez um pedido e começou a esperar a outra parte chegar. Finalmente, uma limusine cara chegou ao restaurante e uma mulher em miniatura vestida com um terno de negócio saiu. Tendo feito um sinal para o motorista, ela pediu a ele para deixar o carro no estacionamento e depois entrou no restaurante. Uau, eles me mandaram uma mulher para negociar, pensou Neil consigo mesmo. Imagine a surpresa do empresário quando reconheceu aquela mulher como sua ex-esposa Mary. Neil ficou tão surpreso que quase engasgou com sua salada e teve que tomar um gole de suco para se acalmar. Mary, é você. O que está fazendo aqui? Perguntou Neil, incapaz de conter suas emoções. Sim, sou eu mesmo. Como você pode ver, dizem que apenas pessoas fortes podem ter sucesso nos negócios, mas eu não me considero fraca, então decidi continuar fazendo negócios em outro lugar, respondeu Mary, escondendo um sorriso nos cantos dos lábios. Naquele momento, Neil lembrou-se de algo que havia tentado desesperadamente esquecer todos esses anos. Ele havia se deixado levar pelo sucesso da empresa e deliberadamente minimizou o papel de Mary nisso, tentando fingir que tudo era mérito seu. Mas a vida colocou tudo em seu devido lugar e agora, sentado frente a frente com a representante da empresa mais bem-sucedida da cidade, Neil se sentiu humilhado e miserável. Naquele momento, ele teria desaparecido do rosto da terra com prazer, só para não ter que ver os olhos zombeteiros de sua ex-esposa tentando negociar algum tipo de porto seguro para seus negócios. Neil percebeu rapidamente que seu plano era ingênuo, no mínimo. Mary, por outro lado, falou com seu ex-marido de uma posição de poder e não concordou com o único ponto proposto por Neil. Além disso, Mary conseguiu assumir o que Neil não estava realmente planejando ceder. Como se viu, Mary não perdeu tempo e arranjou um emprego em uma empresa concorrente após o divórcio. Depois que ela se juntou à equipe, a empresa prosperou e começou a trazer uma renda sólida. O proprietário da empresa imediatamente notou a talentosa jovem mulher e, sendo um homem solteiro, pediu-a em casamento. Para crédito de Mary, ela não se apressou em dar uma resposta. Foi apenas depois de ter certeza de que os sentimentos do homem eram sinceros e suas intenções eram boas que a empresária aceitou sua proposta. Assim, sentado na frente de Neil, não estava apenas a representante da empresa concorrente, mas sua legítima proprietária. Ao contrário de Neil, seu novo marido se revelou um homem carinhoso e atencioso que cercou Mary de amor e atenção e não hesitou em entregar as rédeas da empresa em suas frágeis mãos. Depois de ouvir a história de Mary, Neil ficou completamente perdido. Então, ele notou algo que não tinha visto quando Mary entrou pela primeira vez. A roupa larga de Mary escondia uma pequena barriga, o que era uma clara confirmação de que ela estava grávida. Se você quiser, posso comprar a participação majoritária em sua empresa e salvá-la da falência. Foi a primeira a quebrar o silêncio. O que acontecerá comigo então? Perguntou Neil imediatamente. Bem, posso oferecer-lhe o cargo de segurança ou de zelador. Desculpe, mas não posso confiar em você com nada mais importante. Respondeu Mary, sinalizando para o garçom trazer a conta. Neil ficou pálido, levantou-se da mesa e dirigiu-se para a saída arrastando as solas dos sapatos. Ele não podia aceitar o fato de que acabará de sofrer a derrota mais dolorosa de sua vida, perderá a empresa. Ele sabia disso, mas não havia nada que pudesse fazer a respeito. Ao trair Mary, ele havia traído a si mesmo e agora estava colhendo os frutos de suas decisões precipitadas. No final desta incrível história, vale dizer que Mary cumpriu sua promessa e salvou a empresa de Neil da falência, mas o homem sabia que não podia contar em voltar a estar em bons termos com ela e, algum tempo depois, desapareceu completamente do radar do mundo dos negócios. Queridos amigos, assim chegamos à nossa história em áudio de hoje. Deixe seu comentário, dê o seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nossa próxima história em áudio.